Olá pessoal, aqui professor Lucas Lima, mais uma aula de mecânica dos materiais. Hoje vamos falar sobre torção. Então temos torção, né, que pode ser definido como um momento aplicado ao longo do eixo axial. Então vejam que a gente tem aqui um corpo, né, antes da deformação esse corpo, ele está com uma seção circular, porque é o mais utilizado para aplicações de engenharia e torção, são eixos de seção circular, né? Então a gente tem aqui uma seção circular, uma dimensão muito maior que as outras, e esse nosso eixo aqui, a gente tem essa direção aqui que a gente vai chamar de direção axial, e o momento aplicado na direção axial, que a gente vai chamar de torção ou torque. Então aqui temos um exemplo como se fosse um eixo de borracha, para a gente ver melhor o que acontece com a deformação sobre o eixo. E aqui no centrinho desse eixo a gente tem um quadradinho branco, né, onde temos lados perpendiculares entre si, né, ele é um quadrado, e quando a gente aplica o momento de um lado, num sentido, né, no eixo axial, e o momento num outro sentido, o que a gente vai ver aqui com esse retângulo? Esses ângulos que inicialmente eram ângulos de 90 graus, agora são ângulos diferentes, né? Isso daqui representa que a gente tem uma deformação por cisalhamento ao longo do eixo. Então, algumas considerações que a gente toma quando a gente está fazendo nossa modelagem de torção, né, para pequenos ângulos, que a seção circular permanece circular enquanto a gente aplica a torção. Nossas linhas longitudinais, né, elas vão ficar então torcidas, a gente pode ver aqui, e as linhas radiais continuam retas. Então, para cada discozinho que você tem ao longo do seu eixo, as linhas não se alteram, mas o que a gente tem é justamente um cisalhamento entre esses diferentes discos que compõem esse eixo, né, ao aplicar uma torção sobre ele. Agora, continuando a deformação por torção do eixo circular, temos aqui, né, um eixo que ele está engastado numa extremidade e está sendo aplicado um momento aqui no eixo axial, tendendo a torcer o ''eixo''. A gente tem um ponto que inicialmente está na coordenada B e que depois dessa aplicação, dessa torção, ele vai para o ponto B'. Então aqui olhando uma vista lateral desse eixo que inicialmente está em perspectiva, a gente pode ver um retângulo, né? Os ângulos inicialmente são de 90 graus e após essa aplicação no momento, a gente vai ter, né, um ângulo diferente de 90 graus. E aqui, né, fazendo um zoom no que acontece nessa situação aqui, para olhar melhor esse elemento aqui, temos aqui os pontos F, E, D e C, né, formando inicialmente aqui entre C e F e E e F um ângulo de 90 graus, e após a deformação por torção, a gente vai ter um ângulo, né, menor que 90 graus. Lembrando que a deformação por cisalhamento é definida como π sobre 2, 90 graus, menos o limite de θ', né, se a gente quisesse desse ponto aqui, de C quando ele tende a F e de E quando ele tende a F, né, como se a gente estivesse aproximando bastante esses pontos aqui para pegar em relação a essas duas direções. Então, com isso, a gente vai ter que esse ângulozinho aqui vai ser nossa deformação por cisalhamento. Então, vejam que a gente pode relacionar, né, o que acontece numa das faces do nosso eixo circular, né, onde a gente vai estar no ponto B para B', com, né, a deformação por cisalhamento, que vai ser esse ângulo daqui. Porque a gente vai querer usar isso daqui justamente para poder relacionar, né, essa deformação por cisalhamento, gama, com o que a gente vai chamar, né, de ângulo de torção, que é esse ângulo que a gente vê aqui, né, em relação ao que ele era inicialmente, com o que ele é depois, né, ao aplicarmos uma torção, lembrando que todas as linhas que estão nesse plano axial permanecem retas. Então aqui, relacionando, né,
o que acontece nos dois planos, né? O que acontece aqui no plano axial com a deformação de cisalhamento. A gente pode descrever esse comprimento de arco aqui, a linha, né? Sendo que no slide anterior estava definido como B, mas aqui a gente só definiu como A para ser um ponto qualquer da nossa seção axial aqui. Então a gente tem esse comprimento de arco, a linha, que pode ser definido tanto como o comprimento L vezes esse ângulo aqui da deformação de cisalhamento gama, né? Como a gente pode descrever esse comprimento de arco olhando também para esse plano axial, né? Que aí a gente usaria então a distância, né, do ponto que a gente está analisando para o centro. Se fosse um ponto na extremidade, seria raio. Se é um ponto qualquer ao longo dessa direção, a gente pode chamar isso de ρ. ρ vezes φ, sendo φ o ângulo de torção, né? Que é justamente o ângulo que a gente tinha entre um ponto inicialmente e o ponto que ele está assumindo, né, após a aplicação da torção. Visto que a gente tem a deformação máxima numa fibra externa, então, ao invés da gente, né, considerar para qualquer um dos pontos, a gente pode pegar uma fibra externa para ver a deformação máxima por cesariamento, né? Vai ser, então, igual a C, que vai ser o raio do nosso cilindro, tá? Vezes o φ sobre L. Então, a gente igualou essas duas partes para encontrar essa equação aqui. Isso daqui é para qualquer uma desses pontos ao longo da seção e a gente só pegou, né, um ponto que esteja quando ρ igual a C, logo a gente vai ter o cisalhamento máximo, né, a deformação por cisalhamento máxima. E aí a gente pode então, né, relacionar o que acontece com a deformação por cisalhamento ao longo do perfil com a deformação por cisalhamento máxima, né, usando essas duas equações aqui, e a gente encontra que a deformação por cisalhamento vai ser, né, vai obedecer uma relação linear com a deformação máxima, com a posição que a gente está ao longo do raio sobre o raio, né? Então vejam que essa deformação por cisalhamento vai ser nula quando o ρ for zero, né? Então nesse ponto aqui ela é zero ao longo do eixo axial, e enquanto você vai aumentando o ρ até chegar em C, ela vai se tornando a deformação por cisalhamento máximo. E se a gente estiver trabalhando no regime linear elástico de deformação, a gente pode multiplicar os dois lados pelo módulo elástico G, né? E multiplicando a deformação de cisalhamento com G, a gente encontra então a tensão de cisalhamento, e aí a gente tem a mesma relação da tensão de cisalhamento para o regime linear elástico, né? Isso não vai funcionar para materiais que se comportam elasticamente, mas não linearmente, como hiperelásticos, e também não vai funcionar para deformações plásticas, né? A gente encontra então também que temos uma relação linear entre a tensão de cisalhamento, vai crescendo ao longo do eixo central, né? Aqui ao longo do nosso eixo, até a extremidade, a fibra mais externa, né? Que chegamos à tensão de cisalhamento máxima. Então aqui para a fórmula da torção, né, temos o que eu falei anteriormente, a ilustração de que a tensão de cisalhamento vai variar linearmente, né, desde do eixo central, que vai ter o valor de zero, até, né, a fibra mais externa, que ele vai ter a tensão de cisalhamento máximo. Isso vai crescendo de maneira linear, tá? Sendo que C é o nosso raio da seção circular e ρ é o nosso posição que a gente está querendo avaliar a tensão de cisalhamento. Vejam que essa equação aqui não se limita às seções circulares, tá? Eu estou ilustrando
para a seção circular, para a gente poder ter uma ideia melhor. O que mudaria aqui seria a posição do seu eixo de referência. Para nossa, então, achar qual que é o torque resultante devido a todas essas tensões que atuam na seção circular, a gente pode fazer a integração, né? A integração, então, da torque vai ser, então, força vezes o braço de alavanca. Então, o braço de alavanca vai ser ρ, para cada elemento que a gente está avaliando, e a força, né, vai ser, então, a tensão de cisalhamento vezes o elemento infinitesimal de área que a gente está integrando. E aí a gente pode, então, né, com essa integração daqui, substituir a nossa tensão de cisalhamento por essa relação aqui, visto que a tensão de cisalhamento máxima ela é um valor constante, então vale a pena a gente substituir isso daqui para poder tirar da integral, né? Substituindo isso, a gente vai ter então ρ vezes ρ sobre C, vezes a tensão de cisalhamento máxima, dA. Tensão de cisalhamento máxima e C a gente pode tirar da integral, por serem valores constantes, né? E teremos então a integral de ρ ao quadrado dA, essa parte daqui, né? Essa integral aqui é conhecida também como momento polar de inércia. Vejam que o momento polar de inércia depende só da geometria do nosso seção axial, né? E a gente pode chamar isso aqui de J, então, e reorganizando os termos, temos aqui uma das relações, né? Tensão de cisalhamento máxima em relação ao torque aplicado com o raio e o J, né? E a tensão de cisalhamento, visto que ela varia linearmente com a tensão de cisalhamento máxima, pode ser escrita, né, dessa forma daqui, relacionando, então, ao invés de C, a gente utiliza o ρ. Então vejam aqui, a gente tem esse eixo, né, onde a gente tem no eixo de simetria a tensão de cisalhamento nula, e ela cresce até a tensão de cisalhamento máxima na fibra externa, né? Pegando um elemento infinitesimal aqui, a gente vai ter, então, esse vetor, né, que demonstra essa tensão de cisalhamento aqui, mas vejam que esse elemento infinitesimal está em equilíbrio. Para ele estar em equilíbrio, necessariamente, na face oposta, a gente vai ter que ter uma tensão de cisalhamento apontando, né, na direção oposta, ou no sentido oposto, mesma direção, né, e mesmo módulo. Vejam que dois vetores com mesma direção e módulo e sentidos opostos, separados por um braço de alavanca, criam um momento de binário. Então, a única forma da gente ter isso daqui em equilíbrio, visto esse momento de binário, é ter também um binário no sentido oposto. E aí, consequentemente, né, mesmo que a gente desenvolva o torque por uma distribuição, né, ao longo do plano da seção transversal aqui, né, isso como consequência a gente vai ter, né, tensão de cisalhamento se desenvolvida ao longo do plano axial, ao longo do plano do eixo, justamente para equilibrar esse momento de binário, tá? Isso pode ter consequências onde? Principalmente se você usa eixos de madeira, né? Uma madeira é um material que não é isotrópico, você tem uma série de fibras e você tem uma facilidade de falha muito maior por separação dessas fibras do que o rompimento dessas fibras. Então vejam que um eixo de madeira submetido à torção, né, dependendo da distribuição dessas fibras, você pode ver muitas vezes uma falha, né, quando ele vai falhar, que se propaga ao longo do plano axial desse eixo. Então, como a gente já falou antes, né, muitas vezes, ou a maioria das aplicações de engenharia, a gente usa seções circulares. Então, J, que é uma integral, né, que vem justamente da geometria da seção circular, e entre essas geometrias a gente tem o eixo maciço e o eixo tubular.
O eixo maciço, então, essa integral, né, vai ser a integral de ρ ao quadrado dA com essa área ao longo de todo o eixo. A gente pode substituir esse dA por pequenos elementos infinitesimais de pequenos anéis aqui, né? Onde a área de cada anel vai poder ser descrita como 2πr, né? Que no caso aqui vai ser ρ, vai ser o raio temporário, vezes o nosso dρ, sendo que o dρ é um pequeno diferença aqui no raio, né? E fazer essa integração desde o ponto zero até, né, a fibra mais exterior, o ponto C. Essa integração aqui, né, a gente vai encontrar então o 2π pode sair da integral, vai ficar ρ ao cubo, né? Então isso vai ficar ρ à quarta sobre 4, de C até zero, né? Fazendo essa integral, então, a gente acha que qual que é o momento polar de inércia para o eixo maciço. E para o eixo tubular, ao invés de fazer a integração do zero até C, a gente teria, né, dois Cs, o C inicial e o C final. Então, fazendo a integração de CI até CO, né, a gente encontraria essa equação daqui para um eixo tubular. Então, tendo já esses resultados do momento polar de inércia para a seção circular, a gente não precisa fazer toda vez a integral para essa seção, né? Vocês vão ver isso também em vigas, onde a gente vai trabalhar com diferentes tipos de geometria de seção, a gente vai ter que calcular diferentes momentos de inércia. Não o momento polar de inércia afeta mais a questão da torção. Mas muitas vezes a gente usa resultados já tabelados, mas é muito importante vocês entenderem de onde vêm esses resultados, porque se vocês estiverem trabalhando com uma seção que não seja circular, vocês vão precisar calcular o J, né? Ou então mesmo a composição de diferentes materiais, vocês vão ter que voltar às definições iniciais. A transmissão de potência, como eu disse anteriormente, eixos são vitais para transmitir potência, né? Então, potência é o trabalho realizado por unidade de tempo, e a gente pode descrever para eixos, né, essa potência como o torque aplicado sobre o eixo, né, vezes a velocidade angular do eixo. E essa unidade de potência é o watt, que é a mesma coisa que Newton vezes metro por segundo, que é a mesma coisa que Joule por segundo, né? Então a gente tem essa unidade de potência e vários problemas podem começar, né, com a questão perguntando sobre a potência no eixo. E para a questão de projetos também de um eixo é importante, né, verificar se o eixo não vai apresentar falha. E aí normalmente para um determinado material você vai ter a tensão admissível para aquele material. E, bom, utiliza aqui a equação, né, que relaciona tensão com torque, momento de inércia C, que já foi visto anteriormente, e você pode também rearranjar esses termos para colocar tudo que depende de geometria de um lado e o que não depende de geometria de outro, e muitas vezes usar essa equação aqui pode ser útil na questão de projetos de eixo, né? Verificar que em nenhum momento você vai ter algo que ultrapassa a tensão admissível, né? Ou definir a geometria de forma que ela fique igual à tensão admissível, é uma outra maneira também de se projetar um eixo. Então, aqui algumas questões também interessantes, que é o ângulo de torção, né? A gente pode estar interessado em quanto que esse eixo vai se deformar, né? E aí aqui a gente vai estar falando sobre o que acontece no regime elástico. Então, como foi visto anteriormente, esse arco aqui, a linha, a gente pode descrever pelos dois planos, né? Dessa forma daqui, o L gama, sendo avaliado por esse plano daqui, ou, né, o ρ φ avaliando por esse plano daqui. Relacionando os dois, a gente tem essa relação daqui, né? Considerando a deformação de cisalhamento máxima na fibra exterior e o ρ igual a C, a gente tem essa relação. E aí a gente pode então também, né, descrever que a deformação por cisalhamento máxima é a tensão de cisalhamento máxima sobre G
né, que a gente pode então relacionar com essa equação daqui. A gente tinha já a equação da tensão de cisalhamento máxima, só dividimos aqui por G, tá? E aí a gente pode relacionar então essas duas equações daqui, a deformação por cisalhamento máximo, com essa daqui também, né, que também é a deformação por cisalhamento máximo, e isolar o nosso ângulo de torção, e aí a gente encontra como a gente tem o ângulo de torção em função do torque aplicado, do braço, né, do tamanho do eixo, do momento polar de inércia da seção do eixo e, né, a propriedade do material, o nosso módulo G. Vejam que aquele exemplo é um exemplo, uma seção constante e um material único, né? E a gente pode ter eixos que você tem variação de seção, variação de material, né? Variação do comprimento. E então você pode, em vez de usar aquela equação, usar a combinação da equação para vários segmentos. E, né, se você tem um eixo que varia de seção circular ao longo do seu comprimento, você pode ainda fazer a integração, né, ao longo de todo o comprimento do eixo, sendo o torque também uma função de x, né, o J é uma função de x e o G é uma função de x. É a mesma coisa, né, que essa equação, só que, vamos dizer assim, a gente leva a um limite onde a cada nossa mudança aqui de seção ou mudança da aplicação do torque, né, ou de material, é uma função do nosso comprimento aqui. E outra coisa outra coisa que é importante se falar é a convenção de sinal, né? Quando que a gente tem um momento positivo, então a gente vai considerar o momento positivo sempre que ele está saindo, né? Pela regra da mão direita, quando a gente faz um corte aqui sobre o eixo. Então, quando ele estiver saindo sobre o eixo, a gente vai considerar esse momento positivo. Se ele estivesse entrando quando você faz a regra da mão direita pelo corte, vai considerar ele negativo. Então, outra última coisa que é interessante falar sobre torção de eixos, né, que você pode usar propriedades de torção para caracterizar materiais. Então, aqui você pode ter, por exemplo, uma máquina de ensaio de torção, que é a máquina que vai aplicar uma torção, né, de preferência o mais pura possível sobre um corpo de prova e medir, né, aplica-se uma torção e mede também a deformação que você tem ali, né, quanto que você tem de ângulo de torção. Vejam que quando você tem aqui um eixo, a gente estava falando, se a gente pega um elemento infinitesimal, que a gente vai ter aqui o cisalhamento puro aplicado numa fibra exterior. Mas se a gente girasse esse elemento infinitesimal, a gente vai ver isso muito mais em MACMAT 2, em partes mais avançadas, mas se você pega essa tensão de cisalhamento máxima, é nesse sentido. Se você gira de 45 graus, você vai ter uma tensão normal máxima. E aí você pode caracterizar materiais, porque o material dúctil ele vai falhar pela tensão de cisalhamento, então ele vai ter uma falha, né, que vai se propagar assim devido ao cisalhamento, e o material frágil ele vai ter uma falha que vai depender, né, mais da tensão normal, então ele vai ter a tendência a apresentar uma falha aqui ao ângulo de 45 graus. Então aqui a gente pode verificar, né, se o material é dúctil ou frágil, graças a esses ensaios de torção. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários e dê o seu like para reforçar o trabalho. Obrigado.